Vamos abrir aí em Mateus 14:33, que diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Obrigado, Deus, por mais uma noite, mais um domingo, onde nós podemos ler a Tua Palavra, podemos meditar na Tua Palavra, ouvir a Tua voz e clamamos: fala conosco hoje, Deus, que o Senhor tenha total liberdade para agir e instruir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Minha gente, nós estamos pregando aqui nos nossos cultos de domingo durante esse primeiro semestre. Aliás, hoje é o primeiro domingo do segundo semestre, né? Mas desde fevereiro nós estamos trazendo aqui uma série de mensagens baseadas na vida de Jesus, no seu ministério, especialmente ligado a atividades de Jesus, especialmente milagres, libertação, cura, outras questões, diálogos de Jesus. Nós evitamos os momentos de discurso de Jesus nesse momento agora, mas em outro momento, em outra oportunidade, nós trabalharemos isso. Também já trabalhamos em outras pregações. Mas agora, dando fechamento a essa campanha, ou essa série de pregações, nós estamos apresentando aqui para vocês os 11 elementos do ministério de Jesus. Na semana passada, nós trabalhamos o elemento 3 e 4, que é o fato de Jesus ser Senhor do sábado, e nós olhamos todos os eventos do ministério de Jesus e aprendemos, observamos aquilo que ele nos ensina a respeito do sábado e da relação que ele tem com o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Também vimos na semana passada sobre o ministério de libertação de Jesus. Nós vimos como Jesus ele aparece no cenário ali da Judéia, e uma das grandes características do seu ministério é o ministério de libertação. Libertar as pessoas da opressão demoníaca, do mal espiritual. E várias vezes nós encontramos Jesus expulsando demônios das pessoas, e isso é um sinal da chegada do reino de Deus, da vitória do Senhor e da derrota do reino de Satanás, e nós observamos isso na semana passada também. Antes de apresentar os próximos, aliás, um outro elemento, o quinto elemento, eu quero relembrar com vocês quais são esses 11 elementos que nós já falamos aqui com vocês alguns, e ainda faltam outros, que durante esse mês de julho nós vamos conversando com vocês sobre isso. O primeiro elemento é o fato de que Jesus é amigo dos pecadores. O segundo elemento é que ele é aquele que perdoa pecados. O terceiro, ele é o Senhor do sábado. O quarto, ele é aquele que expulsa demônios. O quinto, é o que os milagres falam de Jesus. O sexto, a pureza e as outras práticas. As questões da lei, a sétima. A oitava, redesenhando a liturgia. Nono, o templo. Décimo, sofrimento e cruz. E o 11º e último é a ressurreição, ascensão, provisão e julgamento futuro. Então nós queremos trabalhar hoje com vocês sobre os milagres, ou o que os milagres falam de Jesus. Porque os milagres de Jesus não são um fim em si mesmo. Eles têm um propósito que vai além da cura, ou da libertação, ou de qualquer outra ação que nós vamos observar aqui, que Jesus não só faz nessas duas dimensões, existem outras dimensões às quais Jesus opera milagres. E nós vamos ver o que estes milagres falam, porque os milagres de Jesus falam a nós. Quando nós observamos o Evangelho, os 4 Evangelhos, especialmente o Evangelho de Marcos, é impossível nós não percebemos que Jesus ele é operador de milagres. Inclusive, as visões que o mundo ainda tem de Jesus, um dos grandes elementos que caracterizam a visão das pessoas no mundo lá fora, é o fato de Jesus operar milagres.
Todas as vezes que a gente vai ver um relato de alguém que não conhece ainda profundamente a Jesus, o grande destaque que vem aos olhos das pessoas são os milagres que Jesus operou. Nós temos um ou outro milagre que se destacam mais, mas se você prestar atenção, nós vamos ter mais de 30 milagres relatados, ou pelo menos relatos de milagres, aliás, que esses milagres, ou esses relatos de milagres, nem todas as vezes relatam só um milagre. Nós vamos ter, por exemplo, no Evangelho, em todos os Evangelhos, resumos de milagres. Jesus curou vários, ou Jesus curou todos. E aí não sabe quantos. Jesus libertou todos. Né? E aí a gente vai ver, não sabe quantos milagres Jesus realizou. Jesus realizou tantos milagres. O seu ministério de milagres era tão relevante que nós vamos encontrar as multidões indo ao encontro de Jesus para receberem os seus milagres. O Evangelho de João, o apóstolo João, ele, ao terminar o seu Evangelho, ele diz assim, olha, eu escrevi alguns milagres de Jesus. Eu disse alguns sinais que Jesus realizou, que eu escolhi esses sinais para que vocês creiam que ele é o Filho do Deus vivo. Ok. Mas ele ainda fecha assim, se fosse possível descrever e relatar todos os milagres de Jesus, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O apóstolo João deu aquela exagerada assim, no sentido de mostrar, exagerada em que sentido, meus irmãos? A gente, primeiro é impossível registrar, né? Mas tem que entender o que é que João está falando. É em relação ao tempo que Jesus viveu sobre a terra, o seu ministério terreno, talvez fosse possível registrar todos os milagres. Com certeza seria possível, se tivesse desde o começo, os apóstolos tivessem feito todas as contas de todos os milagres, muito provavelmente eles conseguiriam contar todos os milagres. Mas eu creio que também João não estava falando só do ministério terreno de Jesus, mas também de todos os milagres que Jesus vem operando através da sua igreja na história da humanidade. Então, sim, com certeza, desse ponto de vista, João está corretíssimo. Não seria possível jamais registrar aquilo que Jesus, mesmo que fosse possível, não caberiam os livros no mundo de tantas coisas que o Senhor já tem feito. Os milagres, os sinais que Ele tem dado, do seu amor, da sua presença, da sua identidade. Não é verdade? Não é verdade, minha gente? Então, vamos lá. Vamos começar aqui apresentando. Eu quero apresentar aqui, citar a vocês os milagres de Jesus. Vamos lá. O Evangelho de Marcos, ele tem 20 relatos de milagres. 20. E como eu disse a vocês, alguns desses milagres são, relatos de milagres são de vários milagres. Então, o primeiro relato, Marcos capítulo 1, versículo 28, Jesus expulsa um demônio. No versículo 29 ao 31, nós temos Jesus curando a febre da sogra de Pedro. No versículo 32 a 34, nós vamos ter o primeiro resumo de Marcos de vários milagres, de que Jesus curou várias pessoas, de que Jesus expulsou o demônio de várias pessoas. No capítulo 1 ainda, versículos 40 a 45, a cura da lepra. Capítulo 2, vira aí a página e você acompanha. Versículo 1, a cura da paralisia. Capítulo 3, a cura da mão atrofiada. No capítulo 3, ainda versículo 10, mais uma vez, resumo de vários milagres. Capítulo 4, versículo 35 em diante, Jesus acalma a tempestade, que é uma outra dimensão de milagre que agora Marcos apresenta para nós. Ainda nesse capítulo, cura da hemorragia, ressuscita a filha de Lázaro. Capítulo 6, versículo 30, multiplica 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Está acompanhando, meu irmão? É o 11º até agora. 12º, anda sobre as águas e acalma os ventos. Podia ser 2 milagres aqui, né? No 13º, capítulo 6, versículo 53, várias curas. Capítulo 7, versículo 24, expulsa o demônio à distância. Vai lá que o demônio saiu. Né? Ele disse isso para a mulher, Ciro Fenícia. Olha aí que a sua filha está liberta.
Versículo 31 desse mesmo capítulo, cura e libertação de alguém que era surdo e gago. Aliás, libertação também. Marcos capítulo 8, versículo 1. Segunda multiplicação, multiplica 7 pães e alguns peixes para mais de 4.000 pessoas. A gente não sabe desse detalhe. Jesus teve 2 multiplicações, tá? 2 multiplicações de pão. Essa é a 17ª agora. A cura de um cego. Capítulo 8, versículo 22. Marcos 9, 14. Expulsa demônio mudo e surdo. Capítulo 10, versículo 46. Cura de outro cego. E o último relato aqui em Marcos é o capítulo 11, versículos 12, 14, 20 e 26, que é quando Jesus seca a figueira ali em Jerusalém, naqueles arredores de Jerusalém. 20 relatos só no Evangelho de Marcos. Mateus, ele apresenta todos esses mesmos relatos de Marcos, mas ele também acrescenta 2 que só Mateus declara aqui, que é Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. A cura à distância do filho oficial, daquele que pede para Jesus não entrar na casa dele. Manda, Senhor, que eu creio que ele vai ser liberto. Também no capítulo 17, versículo 24, a pesca, olha só, essa pesca aqui foi específica. Ele manda Pedro pescar um peixe, na boca desse peixe tem 2 moedas, e Pedro vai usar essas 2 moedas para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. É mais um milagre do Senhor. O Evangelho de Lucas, ele tem 23 relatos de milagres. Ele tem alguns dos milagres que foram relatados por Mateus e por Marcos, mas o Evangelho de Lucas tem 6 relatos exclusivos. Capítulo 5, versículo 1, a grande pesca, aquela pesca inicial em que Jesus encontra os discípulos e manda eles, como diz a música, jogar a rede em outro lugar, e aí eles vão e tem aquela pesca maravilhosa. Capítulo 7, versículo 11 e 17, a ressurreição do filho da viúva em Naim. Viúva de Naim não, mas é em Naim é a cidade, tá certo? Não. Capítulo 3, versículo 10, a cura e libertação da mulher encurvada. Ela tinha um espírito que a encurvava há 18 anos e ela ficava encurvada lá. Lucas capítulo 14, versículo 1, a cura da hidropisia, que nós falamos na semana passada. Capítulo 17, versículo 11 ao 19, cura de 10 leprosos, 10 milagres de uma vez. Lucas 22, 51 é o último, porque Lucas é o único que mostra que Jesus cura ou repõe a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro ia cortar a cabeça dele, o cara se desviou, ainda pegou na orelha, a orelha cai no chão, Jesus pega, coloca a orelha no lugar, mais um milagre do Senhor. O Evangelho de João, como eu acabei de citar, ele estrutura o seu ministério em 8 milagres de Jesus. Do capítulo 2 até o capítulo 16, João vai declarar 8 milagres de Jesus. Inclusive, ele vai chamar de sinais. Todos os sinais separados para contar uma história detalhada e tem os ensinos e a repercussão de cada uma dessas histórias. João, desses 8 relatos, 6 são inéditos. São relatos que não foram escritos por nenhum outro evangelista. Então, mais 6 aqui para nossa conta. João capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, que é a transformação da água em vinho. João capítulo 4, versículo 46 e diante, cura a distância de um filho de outro oficial. Esse oficial chama Jesus para a casa dele, e Jesus disse: não vou não, pode ir, que ele já está curado. E no outro dia, quando o cara chegou, descobriu, que era em outra cidade, chegou no outro dia na casa dele, descobriu que a criança, o filho dele, tinha se curado na hora que Jesus tinha falado. Então, cura à distância. João capítulo 5, versículo 1 ao 8, cura e paralisia, a cura daquele paralítico no tanque de Betesda. João capítulo 9, versículo 1, cura de um cego de nascença. João capítulo 11, versículo 1 em diante, ressurreição de Lázaro. E
João, capítulo 21, versículos 4 em diante, a grande pesca após a ressurreição. Jesus encontra os discípulos de novo no mar, né? E eles não estão pescando ali e tal, manda ele pescar em outra posição. E eles já, quando os discípulos voltam, Jesus já está com a fogueira e os peixes na brasa. Mas Jesus é demais. Então veja aí, faz conta comigo. 20 lá em Marcos, 2 em Mateus, 22. Com mais 6 de Lucas, né? 28. Com mais 6 de João, 34. 34 relatos exclusivos de curas de Jesus. Obviamente, meus irmãos, Jesus curou muito mais. Mas quando nós observamos essa característica do ministério de Jesus, o que os evangelistas querem destacar? Eles querem destacar que Jesus era simplesmente um milagreiro. E aqui eu quero abrir um parênteses muito sério mesmo. Hoje nós temos visto algumas igrejas que se declaram evangélicas, que na verdade estas igrejas estão promovendo um chamado para milagres. Venha para a campanha, venha para a reunião tal, que você vai receber milagre. Vou dizer uma coisa muito sincera: nunca Jesus ofereceu milagre para ninguém. Na verdade, em um determinado momento do ministério de Jesus evita entrar nas cidades, porque as pessoas estão indo atrás de Jesus para receber milagre. Não estão indo atrás de Jesus por ele mesmo, estão indo atrás de Jesus só para resolver os problemas delas. E Jesus sabia disso. E você acha que Jesus não sabe disso hoje, não? Quantas pessoas estão vindo para as igrejas evangélicas simplesmente para resolver o seu probleminha? Eu tenho um problema de saúde. Eu tenho um problema na família. Eu tenho um problema financeiro. Eu tenho qualquer outro problema. Venha Jesus. Eu creio que Jesus pode fazer milagres ainda hoje. Com certeza. Mas preste atenção. Como muitas vezes isso pode se tornar uma armadilha. Porque acaba que a nossa relação com Jesus se torna somente isso. Ele é aquele que resolve os meus problemas, eu viro as costas e vou embora. Quando eu tiver um outro problema, aí eu volto aqui. Jesus não é um balcão de atendimento, meu irmão. Não é uma repartição pública que vem aqui só para servir a você, simplesmente vem aqui, resolve o problema e vai embora. Não! O que os milagres de Jesus nos falam vão muito além do próprio milagre. Então, quando os evangelistas colocam os milagres de Jesus aqui para nós, eles não estão querendo dizer que Jesus é um curandeiro, que Jesus é um exorcista. É só vir ele que resolve. Não! Há muito mais a ser dito, há muito mais a ser ouvido por nós, e é isso que eu quero mostrar para vocês, para que a gente saia dessa dimensão que muitas vezes a gente tem vivido como vida cristã e simplesmente fazer de Jesus o nosso serviçal. A gente simplesmente vai resolver, teve uma dor de cabeça, vai para Jesus e aí depois vai embora. Não é assim. Sabe por quê? Porque Jesus não é qualquer um. Jesus não é qualquer um. Na verdade, quando os evangelistas colocam os relatos de milagres de Jesus, eles estão exatamente querendo dizer isso. Ninguém é como Jesus. Nenhum personagem bíblico tem essa abrangência de atividade milagrosa. Só Jesus faz o que ele faz. Se você pegar todo o Antigo Testamento, você vai achar até estranho o dia a dia do ministério de Jesus. Por quê? Se você vai ver a história, são poucos momentos no Antigo Testamento onde nós vamos ter atuações sobrenaturais, de cura, enfim, milagres. Tem menos milagres no Antigo Testamento.
Onde é que a gente vai encontrar na história do Antigo Testamento mais milagres acontecendo? Dois personagens que estão. Moisés. Moisés foi alguém que viveu milagres em uma dimensão extraordinária. Você tem ideia de que Moisés, ele, através da sua vida, Deus, através dele, executou 10 pragas na maior nação do mundo em seu tempo? Através de Moisés, Deus abriu o mar vermelho. Deus fez o maná cair do céu. O fogo que protegia a noite, a nuvem que protegia de dia, a glória que descia no tabernáculo, a glória que desceu no Monte Sinai, as tábuas da aliança. Moisés foi alguém que viveu milagres. Um outro personagem do Antigo Testamento, aliás, dois personagens que estão conectados quase que numa unidade no Antigo Testamento, que são exemplos de milagres, são Elias e Eliseu. Elias e Eliseu também vivem um tempo de milagres extraordinários. Elias disse assim: não vai chover, só vai chover quando eu mandar. Quando eu mandar, ele vai chover agora. Pronto, acabou. Sabe quanto tempo passou? 3 anos e meio. Aí Elias foi lá, clamou, cegou e voltou a chover. Irmão, isso é milagre. Como é que isso aconteceu? Não sei, só sei que foi assim como diz a história. Elias fez através da sua oração, Deus derramou fogo do céu. Ele orou, Deus derramou fogo do céu. Eliseu também foi um profeta ungido de Deus. Uma pessoa que ressuscitou mortos. Pessoa que viveu sobrenatural de Deus. Nesse tempo, 2 momentos mais especiais, né, de milagres registrados. Moisés, lá no Êxodo, Elias e Eliseu, no tempo da apostasia do povo de Israel. Mas se você comparar Jesus e Moisés, Jesus é superior a Moisés em realizações, na missão que cumpriu e na natureza da sua pessoa. Moisés era um homem comum, um homem extraordinário, um homem muito sábio, um homem muito capaz, sim, mas era um homem comum. Jesus realiza muito mais do que Moisés, e a sua obra na cruz é aquilo que Moisés apontou lá na Páscoa. Jesus e Elias, Jesus é superior a Elias. Elias é o maior de todos os profetas do ponto de vista de milagres, mas Jesus é maior em realizações, maior em missão, maior em natureza. Elias era um profeta de juízo. Jesus também foi e trouxe, estabeleceu o tempo final. Estamos hoje nos últimos tempos. É Jesus quem faz aquilo que Elias vai prenunciar. Então nós vamos ver, sim, ninguém é como Jesus. Mas o centro da nossa mensagem está agora, e eu quero avançar com vocês sobre o que os milagres falam a respeito de Jesus. Em Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 6, Lucas, capítulo 7, versículo 18 a 23, nós vamos encontrar aquele momento em que João Batista envia uma comitiva de discípulos para confirmar se Jesus é mesmo aquele que haveria de vir. E a gente já falou sobre isso alguns dias atrás, tá? Poucos dias atrás. Então João envia aquela comitiva e pergunta: e aí, é ou não é o Messias? É ou não é aquele que haveria de vir? E como nós vimos, Jesus não responde: eu sou. Jesus disse assim: está vendo aqui? O Joana, o Salvador, o mundo é ressuscitado, o evangelho é pregado aos pobres, e ele vai mostrando aquilo que ele está fazendo, e aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está operando, numa linguagem de esperança, apontando para o que ele está agora trazendo
quem eu sou, para o que eu ainda vou fazer. Então, em outras palavras, vocês estão querendo saber se eu sou aquele que haveria de vir? Jesus diz: sim. As minhas obras dizem sim. Vejam o que eu estou fazendo. Vejam o que eu vou fazer. Essa é a primeira coisa que é dita pelas obras de Jesus. Ele é aquele, Jesus é aquele que as profecias do Antigo Testamento prometeram. Jesus, ele é o Messias prometido de Deus. Jesus é aquele que os judeus aguardavam. Jesus é aquele que o mundo aguarda. Porque Jesus é o Salvador verdadeiro. A salvação verdadeira está em Jesus Cristo. Então, as obras de Jesus, os milagres de Jesus, não mostram que Jesus é um simples cordeiro. Jesus é um Salvador, um Messias prometido. A segunda coisa, concordando com isso, concordando muito, bem próximo a isso, está em João, capítulo 5, versículo 36, e também João, capítulo 10, versículo 38. Então, Jesus, ele vai ter esse diálogo com outros judeus, além daquela comitiva de João. Jesus vai dizer assim: olha, se vocês não acreditam no que eu estou falando, acreditem pelo menos naquilo que eu estou fazendo. Porque o que eu estou fazendo é aquilo que o Pai mandou fazer. E em outro texto ele vai dizer: eu faço as obras do meu Pai. Então, Jesus chama as obras que ele está realizando. É engraçado que em um desses momentos, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Jesus disse assim para eles: fica, por qual boa obra que eu fiz, vocês vão me apedrejar? Porque olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo as obras que o Pai me manda fazer. Por mais delas, vocês vão me apedrejar. Então, a segunda coisa que nós vamos encontrar nos milagres de Jesus é que os milagres testificam a natureza e a mensagem de Jesus. Voltou aos Hebreus, no final do capítulo 1, ele vai nos dizer que, aliás, no capítulo 1 todo, ele vai falar que Jesus fala, o Filho de Deus agora falou a nós. Não mais os profetas, não mais os apóstolos do passado, mas o Filho de Deus veio falar a nós. E aí, no final do capítulo 1, vai dizer que o Espírito Santo testificava, ou seja, confirmava a mensagem do Filho através de sinais, maravilhas e dores. Então, até hoje, as obras sobrenaturais testificam a mensagem. Tá certo? E aí eu quero voltar àquela situação que eu coloquei aqui das igrejas evangélicas que têm supervalorizado os milagres. Não é que Deus não faz milagres. Meu irmão, Deus faz milagres. Creia. Acredite no poder de Deus. A Bíblia está dizendo lá: Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, cuidado para você não fazer do milagre o seu Deus. A gente vai lá atrás da bênção, vai lá atrás da mudança, mas esquece de Jesus. Esquece do Deus verdadeiro. Então nunca faça isso. Por quê? Para que serve o milagre, pastor? Ela serve para confirmar a palavra. A palavra é pregada, o evangelho é pregado, Deus testifica o evangelho através de milagres. Então, quando o evangelho é pregado, Deus opera
Deus tem operado aqui ou não tem operado? Deus tem operado em nossas vidas. Deus tem operado em nossa história. Se vocês estamos aqui há 13 anos nessa congregação, vai completar 14 anos que nós existimos como comunidade. E se nós voltarmos à nossa história, não vai ter nenhum momento onde Deus não agiu de maneira sobrenatural. Estamos aqui e somos o que somos hoje com o milagre de Deus. Nós somos o milagre de Deus. Nós vivemos os milagres de Deus. Amém? Você crê nisso? Você com certeza é alguém que foi alcançado por grandes milagres de Deus. Mas o que não pode, meu irmão, é fazer o milagre, mudar o milagre no lugar de Deus. Mudar a bênção no lugar de Deus. Aí, meu irmão, as coisas começam a murchar. As coisas começam a cair. Está entendendo? Então, essa é a função das obras. As obras que Deus faz testificam quem Deus é e o que Ele está falando e o que Ele está mostrando. Uma terceira coisa que eu quero destacar aqui, o que os milagres falam, os milagres relacionados com a criação, nos falam sobre a natureza de Jesus. Quando Jesus acalmou a tempestade, uma questão muito importante foi levantada pelos apóstolos, pelos discípulos que estavam presentes. Eles olharam para Jesus e disseram assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E por que, pastor? Eles falaram isso, porque eles estavam lá. Eles viram Jesus fazendo o que ele fez, um milagre tremendo. Ficaram espantados, mas não só por causa disso. Salmo 117, versículo 23 a 29, eu vou ler para vocês. Diz assim: fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam todos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Os apóstolos sabiam desse salmo e sabiam que só Deus pode fazer isso. E aí chega um homem que estava lá dormindo no barco, enquanto a tempestade estava lá subindo e descendo. Quando ele acorda, levanta a mão para o vento, levanta a mão para o mar e diz: aquieta. E tudo imediatamente se calma. Aleluia! Eu quero que você saiba uma verdade sobre Jesus. Ele é o Filho de Deus. E é por isso, meu irmão, que eu fico muito apreensivo com relação àquelas pessoas que têm abandonado a igreja, que têm abandonado a fé, que muitas vezes, por causa de uma festa como essa, preferem a festa ao lugar de Jesus. Irmãos, as pessoas não têm ideia de uma loucura dessa, porque não tem nada nesse mundo que se compare a Jesus. Ele é o melhor, a coisa mais linda, a coisa mais preciosa, a coisa mais maravilhosa que há, a companhia mais perfeita, o melhor amigo, a melhor festa. Ele é a festa. Glória a Deus. Ele é a cura. Ele é a salvação. Meu irmão, se um dia você estiver fraquejando na fé e disser assim: eu não vou mais à igreja. E talvez você pense assim: eu estou tão mal, eu estou tão ruim, eu estou num dia tão difícil, não vou mais à igreja. E talvez você pense assim: o que o pastor vai falar? O que os irmãos vão falar? Meu irmão, esqueça do pastor, esqueça dos irmãos e pense assim: eu vou deixar Jesus? Porque quem deixa a caminhada não deixa a igreja.
Não deixe o pastor, não deixe os irmãos, deixe Jesus. Eu vou te dizer uma coisa: eu deixar Jesus, jamais, jamais. E que você e eu, nós possamos lembrar disso. Deixar Jesus, jamais. Porque pode ter a tempestade que tiver na tua vida, na tua casa, na tua história. Jesus está no barco, meu irmão, não vai ter fracasso, não vai ter derrota, não vai ter nada. Porque Jesus está comigo. Jesus está com você. E Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele reina. O poder dele é maior do que toda tempestade. O Apocalipse declara que o anticristo será derrotado diante de todos pelo sopro da boca de Jesus. E por que Apocalipse usa uma linguagem como essa? É para mostrar, meu irmão, que toda a arrogância desse mundo, todo o orgulho desse mundo, toda a beleza desse mundo, toda a força desse mundo não pode se levantar contra o Senhor com o sopro. Tudo se desmonta, acaba. É só o Senhor Jesus que é real, que é pleno, que é verdadeiro, que acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade e acabou-se. Eu sei que muitas vezes a gente tem medo, como diz o Salmo, a onda vai lá em cima, depois vai lá embaixo, e a gente fica, meu Senhor. Mas isso aí declara: se você andar pelas águas, elas não vão te afogar. Se você andar pelo fogo, ele não vai te queimar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você é bonito, porque você é melhor do que os outros, porque... Não! Nada disso! Você e eu somos como ele declarou, um bichinho, um vermezinho. Mas quando ele está conosco, Jesus está com você. Quem é essa pessoa que está aí do seu lado? Jesus está com você. Isso é tudo que você precisa. É essa a única verdade que você precisa colocar em seu coração. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você prestou atenção no começo da mensagem. Deixa eu ver. Tem 20 relatos só lá em Marcos, completando com os outros evangelhos, dá 34. Olha o currículo dele. É o fraco? Será que esse currículo faz você confiar nesse Jesus? Aleluia! Eu recebo. Eu percebo que Deus está falando comigo, está falando com você, ele está falando comigo também. Esse currículo, meu irmão, ninguém tem. Tem alguém que tem esse currículo aí? Aleluia. 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 Louvado seja Deus. A quarta coisa que os milagres de Jesus falam é o poder sobre a vida. Nós vamos ter 3 relatos de ressurreição. A filha de Jairo, o filho da viúva lá em Naim, e o mais extenso de todos, o relato de ressurreição maior de todos, que é a ressurreição de Lázaro. Eu vou relatar o detalhe disso, mas só quero destacar uma das coisas que ele, Jesus, fala no ínterim, na situação em que ele vai ressuscitar Lázaro. Ele vira para Maria e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, o que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus
ressuscita alguém entre os mortos, Ele está mostrando a sua natureza divina, porque Ele realiza algo que só Deus faz. Só Deus é a fonte da vida. A Bíblia fala que Deus criou o homem, o ser humano, de toda a terra. Ele formou aquele boneco, mas a Bíblia também fala que Deus sopra o fôlego de vida naquele homem. Por que nós geramos vida? Porque Deus deu da sua vida a nós. Nós temos um fôlego de vida de Deus, nós transmitimos esse fôlego de vida. Mas ninguém é capaz de gerar vida ou de restaurar a vida de alguém que morreu. Ah, pastor, mas tem gente aí que está congelando o corpo para daqui a 100 anos, 50 anos, sei lá quantos anos, a medicina estiver avançada, poder levantar, mas não vai nunca levantar, nunca vai. Morreu. Morreu. Acabou-se. Só existe um que pode trazer de volta a vida. O nome dele é Jesus Cristo. E eu digo a você que Lázaro, talvez, essa é uma particularidade minha, tá, gente? Só um detalhezinho. Eu acho que Lázaro chegou depois do ouvido de Jesus e disse assim: Jesus, devia ter me deixado lá. Né? Lázaro lá no descanso dele. Né? Aí Jesus disse: Lázaro, vem! Porque é por isso que Lázaro se demorou a sair lá, porque Lázaro estava querendo ficar lá. Né? Aí depois Lázaro, Jesus, olha, da próxima vez o Senhor me deixa lá. E Lázaro morreu. Jesus é o único que ressuscitou e ainda está vivo. Aleluia. Mas o poder de Jesus sobre a vida é uma evidência da sua natureza divina. Nós vamos ter relato de ressurreição no Antigo Testamento, temos, mas nenhum pela sua própria autoridade. Jesus, ele declara a mulher, a menina, levante, eu te digo, levante. E Jesus toca no caixão do filho e diz: levanta. Jesus diz a Lázaro: Lázaro, sai, pela sua própria autoridade. Aleluia. O último, para fechar aqui, o quinto, para terminar a nossa pregação. Eu quero mostrar aqui para vocês o relato que está em Marcos capítulo 4, do versículo 35, e vai até o capítulo 5, versículo 43. Você vai deixar isso aqui para você ler depois. E o mesmo texto está lá em Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 56. Pastor, o que é isso aí? Que história é essa? Na verdade, meu irmão, não é uma história só. A partir desses versículos, nós temos um extrato da extensão do poder miraculoso de Jesus. Uma série ininterrupta de 4 milagres. Começa quando Jesus acalma a tempestade. Jesus chega do outro lado, liberta uma pessoa que está oprimida por uma legião de demônios. Jesus volta, e quando volta, ele é abordado por um líder da sinagoga que diz: venha para a minha casa para curar a minha filha. No meio do caminho, nós encontramos uma mulher que toca no manto de Jesus e ela é curada de uma hemorragia que estava ali há 12 anos. E por último, Jesus chega finalmente na casa desse homem e ressuscita a filha dele que estava morta. 4 milagres. O poder de Jesus é demonstrado sobre a criação, onde ele acalma a tempestade, os ventos lhe obedecem. O poder de Jesus é demonstrado contra as forças sobrenaturais. Jesus
Jesus faz algo interessante, né? Nessa história. É uma das poucas histórias em que Jesus vai conversar com o demônio. O demônio chega e implora e diz: Senhor, o que é que temos contigo? Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: Legião. E aí o demônio começa a implorar a Jesus para não ser mandado para o abismo, para não ser mandado para fora daquela região. Jesus vai lá e entra na mamada de corte. O que é que se quer mostrar com isso? A autoridade de Jesus. Ele manda das forças espirituais. Que aqui vale a pena também observar esse detalhe. Irmão, você não precisa, de verdade, é sério, eu vou falar aqui, é uma coisa assim que vai ser talvez até bem polêmica na cabeça de algumas pessoas. É você, deixa eu dizer uma coisa assim bem séria para você. Você não precisa se preocupar com o demônio, não. Ah, pastor, tem um fulano aí endemoniado. Ah, não, fizeram um trabalho de macumba para minha família, para minha casa. Ah, pastor, eu não vou naquela rua, não, porque ali tem um terreiro, ali morreu não sei quem, e lá dizem que tem um espírito não sei qual. Ah, pastor, eu não fico em casa só, porque o demônio não sei quem, e eu tenho medo. Meu irmão, em nome de Jesus, acabe com isso. Jesus disse ao demônio: fala aí da minha pessoa. O que Jesus está mostrando? O poder dele é tremendo. O demônio não faz nada que ultrapasse o poder do Senhor. Você sabe quem mora dentro de você? O Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo, que não é um espírito de covardia, mas é um espírito de ousadia e moderação. Então, mas o demônio, alguém chegou: você vai dar errado, você vai acontecer outra. Meu irmão, não tem medo disso. Misericórdia, pastor. Ai, meu Deus, olha, fulano falou uma coisa contra o meu irmão. Praga nenhuma nos alcançará. Você crê nessa palavra? Palavra de maldição nenhuma contra você para te destruir, para te afastar. Ah, não fosse. Irmão, sabe qual é a única pessoa que te atrapalha? É aquela que você vê no espelho todo dia. É aquela que você tenta assim. Você tenta arrumar o cabelo dela, você tenta arrumar o corpinho dela para ficar fitness. Essa pessoa é o seu maior problema. Você. Ah, irmão, o maior problema é você. A única que você tem que travar é contra você. Agora, o diabo, a Bíblia fala: submeta-se a Deus. E o que é que vai acontecer com o diabo? Ele vai fugir de você. Você está crendo nisso? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Submeta-se ao Senhor. Resista ao diabo. Não ceda as artimanhas, as tentações que ele vai tentar. Claro que ele está lá. É o papel dele. O diabo continua sendo o diabo. Agora você, meu irmão, vai ficar lá com medo? Não, meu irmão. Ele é quem vai fugir de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui mostra claramente. A terceira coisa, a mulher que foi curada. 12 anos. Ninguém nunca resolvia aquilo. Nós já pregamos aqui sobre isso nesse ano. Jesus nem precisou olhar para ela. Jesus não precisou dizer nada para ela. Ela só tocou na borda da veste de Jesus. E o problema é que de 12 anos, uma enfermidade de 12 anos, foi instantaneamente curada. E a menina, a filha de Jairo, Jesus estava tão seguro do que ia acontecer que o povo começou a chorar, né? O velório. Ela morreu! A lamentação! E o choro começou porque o velório bom tem que ter uma chorada. E chora muito. E começou a chorar porque a gente não tem empregado para fazer o choro, como a gente já explicou, né? O cara contratava. Quando o povo parar de chorar, volta a chorar. Tem que ter choro. E o povo começou a chorar no velório. Aí Jesus disse: não, olha, com licença,
Mas podem parar de chorar. Parem e saiam. Todo mundo pode sair, porque a menina não morreu. E todo mundo sabia que a menina tinha morrido. E o povo começou até a rir da cara de Jesus. Esse cara está doido. Mas Jesus estava seguro. Ele sabia quem ele era. Ele não estremeceu em nenhum momento. Essa autoridade que Jesus demonstra nessa dimensão, demonstrada nessa dimensão, aponta para a sua natureza divina. Jesus, Ele é Deus entre nós. Sua obra aponta para quem Ele é. Seus milagres nos mostravam que Ele, de fato, é capaz de salvar. Ele já salvou a nossa alma. Aleluia! Ele nos salva todo dia. Todo dia. E um dia Ele voltará para nos levar, para estarmos com Ele para sempre em Sua gloriosa presença. Eu quero louvar a Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos em oração. Eu quero que nessa oração você seja grato. Nessa oração você seja assim, se derrame em gratidão, em louvor a esse Jesus lindo. Cura, que liberta, que acalma a tempestade, que ressuscita os mortos. O nosso Salvador. Senhor Deus, eu te louvo por esta palavra, porque podemos olhar para o passado, para o que está registrado nas tuas sagradas escrituras, e podemos hoje renovar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. O Senhor providenciou para nós um Salvador perfeito, Jesus Cristo. Nos salvou, nos salva e nos salvará. Uma salvação plena e perfeita. E Deus, o Senhor, preparou todo um currículo para que a gente não tivesse dúvidas. Deus, eu clamo a Ti, no meio das nossas tempestades, no meio das nossas fraquezas, no meio dos nossos questionamentos, no meio das nossas dúvidas, nos faz lembrar. Nos faz lembrar quem Tu és. Nos faz lembrar o Teu poder. Nos faz lembrar os Teus propósitos. Nos faz lembrar o Teu amor. Não nos deixa, Senhor, cair na mentira de Satanás, que tem nos feito afastar de Ti, que tem nos feito duvidar, que tem nos feito olhar para o mundo como se fosse alguma coisa de valor. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, Senhor, cair nesse caminho. Que nós possamos estar perto de Ti. Que nós possamos estar seguros do Senhor. Que nós possamos estar firmados na nossa comunhão contigo. Eu clamo ao Senhor isso em nome de Jesus. Amém. Amém.